Atos capítulo 2, versículo 1. Atos capítulo 2, versículo 1. Ontem nós estávamos aqui com alguns líderes do Projeto Eclésia. E a nossa reunião ontem fugiu um pouquinho do que nós tínhamos planejado. E o Espírito Santo nos gerou uma palavra e, na verdade, uma ministração. E de ontem para cá, essa palavra vem ardendo no meu coração. E como pregador sempre prega aquilo que o seu coração está cheio, eu não poderia inventar outra palavra. Atos capítulo 2, versículo 1. Eu quero falar um pouquinho sobre o modelo de evangelismo da igreja primitiva. A técnica bíblica para evangelização. É o tema da nossa ministração hoje. Diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos, na minha versão está assim, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Todos que pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Versículo 8. Como pois ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos. Eu quero ler novamente versículo 6. Diz assim: quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão. Vou repetir: quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão. Agora deixa sua Bíblia aberta, fecha os seus olhos. Espírito Santo, eu quero te pedir essa noite, pela tua graça, pela tua misericórdia e por amor às pessoas que estão aqui, nos leva a entender a tua palavra essa noite. Nos leva não somente a entendê-la, mas a tocar a nossa alma, para que a tua palavra venha gerar em nós a libertação, mudança, que a tua palavra venha gerar em nós cura, que a tua palavra venha, que o Senhor venha nos conduzir ao caminho ao qual o Senhor quer nos fazer chegar essa noite. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Querido, qual é o modelo de evangelização? Quais são as técnicas de evangelismo? Eu queria que você pensasse aí. Vamos fazer um evento aqui na igreja e vamos atrair as pessoas. Qual seria a técnica de evangelismo que nós poderíamos usar? Poderíamos ir para a praça, poderíamos fazer como nós já fizemos aqui no projeto do dia 12, né? Bater de casa em casa, chamando as pessoas. Poderíamos fazer um panfleto específico de acordo com o evento. Poderíamos fazer camisas, poderíamos botar carro de som na rua, poderíamos fazer muitas coisas. Mas, biblicamente falando, qual é a técnica de evangelismo da igreja primitiva? O que os discípulos faziam para atrair as pessoas? O que uma época sem Facebook, sem WhatsApp, uma época onde o recurso de divulgação era escasso, uma época onde a mídia era escassa. Você hoje, se acontece um evento lá na China, a gente fica sabendo aqui rápido, é ou não é? Se acontece um evento lá na África, a gente fica sabendo muito rápido devido à internet. E devido aos grupos sociais, a facilidade que nós temos
Então, as informações hoje percorrem numa velocidade muito rápida. As coisas hoje, elas correm muito rápido. Mas como que os discípulos, como que os apóstolos conseguiam reunir tanta gente no mesmo lugar, sem essa tecnologia? Como que eles conseguiam reunir tanta gente? Eles conseguiam reunir tantas pessoas no lugar, sem os meios de comunicação que nós temos. Então, qual a técnica que ele usava para isso? E eu quero começar aqui nesse texto que nós lemos. Nós vamos percorrer um pouquinho em alguns versículos bíblicos para a gente poder chegar em algum lugar. Mas de imediato eu quero chamar a tua atenção para o versículo 6 do capítulo 2 de Atos, que diz assim, eu quero ler novamente. Quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Pega comigo aqui o texto. Jesus morreu, subiu aos céus, deixou uma palavra específica para os discípulos, para que eles pudessem dar aquela palavra e formar outros discípulos, e deu para eles uma promessa, ou na verdade uma condição para a promessa. Jesus falou assim, olha, o Espírito Santo vai vir sobre vocês, mas é necessário que vocês fiquem em Jerusalém, porque depois que o Espírito Santo vir sobre a vida de vocês, vocês vão ser testemunhas, mas não somente em Jerusalém. Quando Jesus falou para eles, o Espírito Santo vai vir para fazer vocês testemunha. O que é testemunhar? É você contar para as pessoas aquilo que você viveu. Uma pessoa, ela vai testemunhar um crime, ela vai dizer diante do juiz, ela vai dizer diante do juiz aquilo que ela viu, aquilo que ela sentiu, aquilo que ela percebeu. Então Jesus falou assim, olha, você recebeu o Espírito Santo, mas é necessário que vocês fiquem em Jerusalém, porque depois que o Espírito Santo vir, vai capacitar vocês para que vocês pudessem, para que vocês venham, para que vocês comecem a falar daquilo que vocês estão vivendo, daquilo que vocês estão experimentando. E nesse texto que nós lemos do capítulo 6, está aqui o primeiro segredo, ou talvez um grande ensinamento. A Bíblia fala que havia cerca de 120 pessoas numa casa. Então eles estavam numa casa como essa aqui, onde haviam cerca de 120 pessoas fazendo o quê? Orando. Eles estavam orando, fazendo o quê? Aguardando a promessa. E num certo momento, nesse período que eles estavam orando, a promessa veio. Quem é a promessa? O Espírito Santo. E o Espírito Santo, diz a Bíblia, que encheu aqueles homens de tal forma, que houve um estrondo físico. O local físico daquele local, as paredes daquele local começaram a se estremecer, fisicamente falando. Então ali é como se o físico se manifestasse, se unisse com o espiritual. Então não havia mais, havia uma fusão, não teria como mais perceber ou identificar o que era espiritual, o que era físico. Por quê? Porque as coisas físicas se moveram espiritualmente. Então, naquele momento que o Espírito Santo desceu sobre eles, naquele momento que a glória de Deus foi intensa naquele lugar, diz a Bíblia aqui no versículo 6, que ajuntou-se uma multidão. Então, devido ao mover do Espírito Santo naquele lugar, devido à glória de Deus naquele lugar, as pessoas se ajuntaram para ali. As pessoas se moveram para aquele lugar. Então eu começo a perceber, querido, que biblicamente, se nós queremos atrair as pessoas para a igreja, se nós queremos atrair as pessoas para uma reunião que fazemos, sejam pessoas nossas, discípulos nossos, se não existe palavra de convencimento que vá gerar um êxito eficiente, não existe um puxão de orelha que venha trazer um êxito sobrenatural para que as pessoas se envolvam, para que as pessoas estejam juntas, porque biblicamente a técnica da igreja primitiva para atrair as pessoas era a manifestação do poder de Deus. Essa era a técnica. Eu lembro uma vez, querido, quando eu era diácono, que caiu a minha responsabilidade de dirigir uma consagração que acontecia no domingo de manhã, às 7h30 da manhã. Vou repetir. Fiquei responsável para dirigir uma consagração que acontecia no domingo, 7h30 da manhã. Que crente acorda no domingo, 7h30 da manhã para ir para a igreja? Tem, Marcelino? Hein? Poucos, né, Léo? Aí caiu a responsabilidade, Martinha, de eu assumir a consagração que acontecia às 7h30 da manhã. E beleza, eu peguei aquela consagração, chegava às 7 horas e tal. E
a consagração começou a cair, no sentido da quantidade de pessoas. A consagração tinha um fluxo de 30 pessoas a 40 pessoas participando daquela reunião, onde nós adorávamos, onde nós orávamos, tinha um momento de oração. E o fluxo de pessoas começou a cair. Eu lembro que eu sei entender o porquê. Teve uma pessoa, falou algo comigo que mudou a minha perspectiva. Ele falou assim, me chamou e falou assim, cara, preste atenção. Quem acorda 7h30 para vir para a igreja? Dificilmente. Tem que ter um fator de muita motivação. Tem que ser algo muito motivador para que ela venha de manhã. Então, se você quer que as pessoas venham, você vai ter que fazer algo sobrenatural na vida delas, para que elas sejam marcadas de uma forma tão profunda que elas nunca mais venham deixar de vir 7h30 da manhã. Aí vem a grande pergunta: como fazer isso? Jejum e oração, cavar o céu até a mão ficar com calo, capinar o chão até encontrar água. Jejum, oração. O que eu fiz? Chamei mais 4 pessoas que estavam lá me ajudando e falei assim, ó, monte sexta-feira, 3 jejum, 4 jejum durante a semana, e vamos começar a orar para que o Espírito Santo venha batizar pessoas aqui. E começamos. De repente, primeiro domingo que teve um mover, 2 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. O que eu fiz? Durante o anúncio que o pastor estava lá, peguei um papelzinho e botei assim, pastor, anuncia que hoje na consagração 2 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Propaganda. Peguei lá e dei pro pastor. O pastor chegou lá, anunciou, gente, o diácono Maxwell pediu para avisar que hoje de manhã 2 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Você pode dizer amém? O pessoal disse amém e tal. Cadê as 2 pessoas? Aí levantou lá, as 2 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. A igreja já ficou, ué, que hora que é essa consagração? Domingo, 7h30 da manhã. Tá, interessante. No domingo seguinte, quando acontecia algo, quando alguém era curado, quando alguém era batizado no Espírito Santo, de novo no domingo à noite, olha, o diácono Maxwell pede para avisar que teve uma pessoa que estava com dor na coluna e foi curada, cadê você? Tal, a pessoa levantava a mão. Irmãos, a consagração começou a ter 40, 50 pessoas. Então, por quê? Porque eu percebo que a maior técnica de evangelização é milagres, é sobrenatural. A gente conseguir trazer Deus para a vida das pessoas de uma tal forma que nós não viemos mais nos estressar, nos preocupar, tentar arrastar ela para uma reunião. Então, quando eu percebo que a estratégia da igreja primitiva era trazer milagre para as pessoas, para que as pessoas fossem atraídas, então se as pessoas hoje não são atraídas, de quem é a culpa? Minha. É ou não? Se aqui no culto hoje, se algo sobrenatural acontecesse, irmãos, faz de conta, vou falar aqui um exemplo, a Fabiana. De repente, a Fabiana é curada hoje de alguma coisa na vida dela, algo notório. Ela chegaria em casa, os vizinhos iam perguntar para ela, ué, você mancava da perna, agora não manca mais. Eu estava no culto ontem e eu fui curado. No culto ontem? No culto ontem. Quando é o seu culto lá? Porque eu tenho um tio meu também que está precisando ser curado. A igreja primitiva, querido, não tinha Facebook para tentar chamar as pessoas. A igreja primitiva, a técnica de evangelização da igreja primitiva era trazer Deus para as pessoas de uma tal forma, que as pessoas eram totalmente condicionadas a estar com os discípulos. Por quê? Porque os discípulos conseguiam trazer Deus para a vida daquelas pessoas. Por que será, querido, que a igreja hoje, não somente a nossa, mas a igreja do nosso século hoje, está tão desviada disso? Nós estamos pesquisando cadeira para comprar. Nós estamos pesquisando um preço. E esses dias eu fui parar lá no Éden, São João de Meriti. Inclusive um rapaz que vende numa fábrica de cadeira é pastor. Eu fui inclusive na igreja dele, vi o modelo de cadeira chique, né? Muito legal. E o pastor me deu o seguinte conselho. Ele falou assim para mim, depois que eu fiz uma cara estranha devido ao valor da cadeira. Ele falou assim, pastor, presta atenção. Você tem que entender o mistério. Eu falei, qual é o mistério? Me ensina esse manto. Qual o mistério? Quando você colocar as cadeiras, quando você começar a ajeitar a sua igreja, essa igreja ficar bonita, as pessoas vão ser atraídas. Por quê? Porque ninguém quer ficar em igreja que não venha transparecer para as pessoas uma segurança. Como assim?
As pessoas que estão procurando uma igreja, estão procurando uma segurança. As famílias, ninguém vai para uma igreja que não venha trazer uma identidade de segurança para elas. Então, se você começar a botar uma cadeira bonita, muito bonita, acolchoada, aquilo vai trazer para a igreja um sinônimo de crescimento. Eu falei, gente, que profundidade é essa, meu Deus? Hein? Teve um outro pastor que ele falou assim, a igreja lá está meio fria, o pessoal está meio desmotivado. A gente está se preparando agora para rebaixar a igreja, para poder dar uma despertada no povo, né? A gente vai rebaixar algo novo, a gente faz um culto de celebração pelo rebaixamento da igreja, pá. Aí eu, querido, como nós estamos longe disso tudo. Isso, Léo, é a coisa mais normal que existe. Hoje nós estamos, eu estou falando de mim, querido. Nós precisamos de paliativos para atrair as pessoas. Nós precisamos usar muitas das vezes o cajado. E às vezes o cajado, de uma forma, dependendo da forma que bate, não mata, mas dói. Se bater na cabeça, pode até matar. Mas hoje, o que nós fazemos? Hoje, se a gente vai fazer um evento, irmãos, Facebook neles. É ou não é? Vamos fazer uma imagem, vamos botar o outdoor, vamos jogar na rádio, vamos jogar nos carros de som, no carro de som, vamos propagar, vamos incentivar as pessoas para estar. Por quê? Porque nós perdemos o poder, a igreja perdeu o poder, a igreja perdeu a manifestação de Deus. Eu quero que você leia comigo o versículo, ainda no capítulo 2, versículo 37. Atos capítulo 2, versículo 37. Diz assim: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens, irmãos? Vamos ler o versículo 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Como que se ganha 3.000 almas para Jesus em um dia? Fala para mim, Viviane, como faz isso? Não é com rebaixamento, muito menos com cadeira. Mas o que eu vejo aqui, Marcelino? O que antecipou esse versículo que nós lemos, onde fala aqui, o versículo 37, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Queridos, presta atenção. A gente tenta ganhar almas para Jesus e às vezes dá força, porque a gente não consegue. A gente tenta fazer com que as pessoas entendam o Evangelho, e o pouco que a gente consegue é pela misericórdia de Deus. O pouco que a gente alcança, o pouco que nós temos é pela misericórdia de Deus. Porque a Bíblia fala que aqueles homens, aquelas pessoas aqueles homens perguntaram para Pedro: o que nós precisamos fazer para ser salvo? Pedro não se estressou, Pedro não se preocupou em falar assim: você quer voltar para Jesus? Poxa, pelo amor de Deus, volta para Jesus. Olha aqui, aí você tenta desenhar questões para confrontar o pecado dele, e você tenta criar meios, e você tenta mostrar, e você tenta bolar a planta bananeira para abrir os olhos dele. Pedro não fez isso. Pedro, depois de Pentecostes, ele estava tão cheio, ele pregou acerca de Cristo, e depois da sua pregação, as pessoas procuraram Pedro: o que eu faço para ser salvo? Não foi a internet, não foi os panfletos, não foi a técnica que a igreja usa hoje, porque a técnica da igreja primitiva era a seguinte: eu preciso estar transbordando. Se eu estiver transbordando, cheio de unção, vazando óleo por todos os lados, e conseguir tocar a Viviane, e conseguir manifestar algo na vida dela, e através da minha vida ela for tocada de uma forma que ela nunca foi, irmãos, ela vai reunir as pessoas que ela reúne, e ela vai trazer Deus para aquelas pessoas da mesma forma. E automaticamente, quando essas pessoas estiverem cheias do Espírito Santo, automaticamente elas vão começar a pregar o Evangelho. Então a técnica da igreja primitiva não era as pessoas entrarem em desespero para evangelizar, era trazer o Espírito Santo para as pessoas, era conseguir tocar elas de uma forma tão profunda, que aquelas pessoas não deixariam mais aquele lugar, ou não abandonariam mais aquela pessoa.
Então eu entendo, querido, que se isso não acontece nessa igreja, a culpa primeiramente é minha. Eu tenho que olhar para mim. Se de repente o culto, um determinado culto como esse de quarta-feira, é pesado para você, a culpa é minha. Porque não acontece nada aqui sobrenatural que venha tocar de você de uma forma tão pessoal. Porque se eu tenho certeza que se eu estiver cheio de Deus, e eu buscar cavar o coração de Deus, para Deus gerar no meu coração uma palavra que venha mudar a sua vida, quarta-feira que vem você vai estar aqui fazendo sol, chuva, não importa. Você pode estar vindo do trabalho, você pode estar cansado, por quê? Porque algo sobrenatural tocou você. Mas por que que nós temos que, na parte da tarde, Marcelino, mandar mensagem para as pessoas? Querido, olha o culto hoje. Por que será que no dia do discipulado nós temos que lembrar as pessoas? Olha, hoje nós temos discipulado. Por quê? Porque nós somos fracos. Somos fracos, querido. Porque eu tenho certeza, irmãos. Eu acredito que, sim, eu posso estar cheio de Deus, transbordando, cuspindo fogo, e o Léo não quiser, nada vai acontecer. Creio nisso. Existe o princípio do livre-arbítrio. Mas eu tenho certeza, querido, que se eu estiver cheio de Deus, ao ponto de tocar nele, de uma forma como ele nunca foi tocado, ele vai passar a querer. Eu tenho certeza que quando você se reunir no seu grupo de discipulado, quando você se reunir num culto, ou quando você estiver no seu trabalho, e algo sobrenatural começar a acontecer lá, as pessoas vão criar expectativa para estar na semana seguinte. Eu tenho certeza que um culto talvez maçante, quando dá 9 horas, você já está angustiado olhando na hora. Mas um culto avivado, quando você olha na hora, quando você olha para o seu relógio, já é 10 horas e você nem percebeu passar. É ou não é verdade? Por quê? Porque existe a expectativa no seu coração. Às vezes aquele culto chato, que nada acontece, aquela coisa fria, aquela palavra que não te leva para lugar nenhum, e de repente você começa a ter paliativos, você começa a se preocupar com as coisas da sua vida pessoal. Mas de repente uma palavra ungida, uma palavra cheia de Deus, uma palavra onde o pregador se ungiu, onde o pregador cavou o coração de Deus, aquilo ali vai persuadir você. Você vê, querido, que a igreja primitiva não tinha problemas de falta de pessoas. Não tinha. A igreja primitiva não precisava fazer campanha para que as pessoas viessem no culto. Não precisava. A igreja primitiva não precisava fazer propósito. Esse ano nós vamos alcançar 50 grupos de discipulado. A igreja primitiva não precisava disso, porque pessoas não eram o problema. A multidão, 3.000 pessoas se converteram. Mas onde que Pedro estava? Da onde Pedro saiu para pregar aquela mensagem? Da onde, Léo? Da onde Pedro saiu? O que Pedro estava fazendo naquele momento? Ele estava em oração. Dias em oração. A Bíblia fala que os discípulos, cerca de 120 pessoas ficaram naquela casa orando por dias. Por dias orando. Reunido ali, por dias. De repente veio o Espírito Santo. Aí Pedro se levanta para pregar. Depois da sua pregação, 3.000 pessoas se convertem. 3.000 pessoas. Da onde Pedro veio, querido? De um momento de oração. Entenda. Você vai pregar, você vai fazer uma reunião. Se você sair do seu lugar de oração, possivelmente o Espírito Santo vai vir na sua reunião. Você pode dizer amém por isso? Vamos ler outro texto. Atos capítulo 3, versículo 8. Atos capítulo 3, versículo 8. Diz assim, versículo 8 do capítulo 3 de Atos. Vamos ler até o 11. Saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo viu andar e louvar a Deus. Conheciam-nos, pois era ele o que se assentava a pedir esmolas à porta formosa do templo. Ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Versículo 11. E apegando-se o coxo, que fora curado, a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpedre chamado de Salomão. Até aqui. Escuta. Esse texto, o contexto desse texto fala que Pedro e João estavam indo para a igreja. Estavam indo para onde? Para onde estavam? Fazendo o quê? O que tinha naquele momento? Oração. Coincidência? A Bíblia fala que Pedro e João estavam indo para onde?
para festa gospel? Para onde Pedro estava indo? Para onde Pedro estava indo? Oração. Hein, Marcelinho? Estava indo para onde? O que Pedro estava fazendo? Você imagina Pedro em festa gospel? Imagina. Por que nós inventamos tanto paliativos? Baile gospel, baile da primavera. Por que a igreja? Porque a igreja se desesperou, irmãos. E a gente começa a achar isso normal devido ao costume. Você conhece a historinha do macaco? Conhece não? Vou contar a historinha do macaco. Os cientistas pegaram um macaco, vou ver se eu consigo contar para vocês. Pegou um grupo de macaco assim, colocou numa sala, colocou um cacho de banana e pegou uma mangueira e ficou na expectativa. Quando o macaco pegava uma banana, ele ligava aquela mangueira naquela potência bem forte e atingia o macaco. Na verdade, atingiam todos eles. Aí passava um tempo, depois o outro macaco tomava coragem, ia lá, quando pegava a banana, via o cientista e água, jato de água em todos os macacos. Passando o tempo, o que os cientistas fizeram? Os cientistas começaram a substituir os macacos. Tirava um, vamos botar aí que tínhamos 5 macacos. Dos 5 tirava um e pegava um macaco novo e colocava lá. Porque durante um tempo, nenhum macaco mais pegava banana. Por quê? Porque sabia que toda vez que ele pegava banana, eles eram atingidos por um jato de água que doía bastante. Então eles não pegaram mais banana. Mas aquele macaco novo não tinha passado por essa experiência. Quando o macaco novo ameaçou pegar a banana, os outros 4 macacos deram uma coça nele. Você não vai pegar essa banana nunca. Estou todo dolorido aqui. O macaco que apoiou não entendeu. E falou assim, ué, por que você me bateu? Não, porque toda vez que a gente pega isso aí, enfim. Então foi trocando. Até chegar, ter 5 macacos que nunca receberam um jato de água. Quando o 5º macaco, dos 4 que eram novos também, quando o 5º macaco chegou e viu banana que foi subir, os outros 4 deram uma coça nele. Aí o 5º macaco perguntou, ué, por que você me bateu? Aí os outros 4, não sei, quando eu cheguei aqui já era assim. O que acontece? Não sei, eu sei que quando eu cheguei aqui, quando eu fui lá eu tomei uma coça, o outro. Mas o que acontece? Nós não sabemos. É porque é normal. Então algumas coisas, algumas práticas foram tão... aconteceu assim de forma tão corriqueira que começou a ser normal pra gente. Começou a ser normal. Então a gente percebe que o segredo para atrair jovens, o segredo para mudar a vida das pessoas, o que é normal, a gente talvez fazer algo que a gente está confundindo na verdade o que é evangelismo estratégico. A gente está banalizando o evangelho e estamos dizendo que é evangelismo estratégico, quando na verdade não é. Você percebe que Pedro e João, eles estavam indo à oração. Eles estavam indo passar um tempo em oração. Eles estavam indo gastar a sua vida em oração. E no decorrer daquele caminho eles encontram um aleijado. Eles não estavam indo para uma festa havaiana. Essa eu lembrei. Eu não estou dizendo, querido, que certas coisas a gente não possa fazer. Mas nós temos que entender qual é o propósito. Certas coisas a gente pode fazer. Mas qual é o propósito? Tem oração? O Espírito Santo vai se manifestar? Porque senão a gente vai bater nos outros sem saber por quê. Porque é sempre assim, todo mundo faz isso. Não é porque todo mundo faz que é certo. Não é porque todas as igrejas estão fazendo que eu tenho que fazer aqui. Não é porque todos os pastores estão praticando que eu também tenho que praticar. Porque na cabeça da multidão, querido, é isso que as pessoas gostam. Na cabeça da multidão, se nós viemos aqui agora com um rebaixamento de gesso, gente, olha lá, o pastor Marcos está crescendo. A igreja está prosperando. Por quê? Porque eles aprenderam assim. Quando eles nasceram, o evangelho já estava assim. Então eles não sabem o que é evangelho. Então, para a gente poder tentar atrair as pessoas, vamos tentar melhorar o ambiente. Melhorar o ambiente é necessário? Claro que é, querido. Claro que é necessário. Dentro de um limite, mas é necessário. A gente ter uma cadeira que a gente possa sentar e não cair é necessário? Muito necessário. Mas nós temos que entender qual é o propósito daquilo que nós estamos fazendo. Porque segundo a técnica da igreja primitiva, não estava na estrutura. A técnica da igreja primitiva era milagres.
Os apóstolos usavam os milagres para poder propagar o evangelho, assim como Jesus fazia. Por que Jesus fazia milagres? Para atrair as pessoas a Ele, para mostrar o seu poder. Aí quando Jesus morreu, ressuscitou e antes de subir aos céus, Ele disse, assim como o Pai me enviou, eu agora estou enviando vocês. Assim como eu fiz, façam vocês. Então quando Jesus disse, ou quando Jesus falou sobre o ID, houve algo dentro do pacote. Jesus falou assim, vocês vão, mas vocês não só vão, vocês vão curar pessoas, vocês vão libertar pessoas, vocês vão expulsar demônio, vocês vão fazer milagres. Então hoje, como nós não temos mais isso, nós temos que criar alguma coisa. Como hoje nós não temos mais milagres acontecendo nessa profundidade, como hoje nós não temos mais coisas sobrenaturais acontecendo nas nossas reuniões, então nós temos que criar alguma coisa para poder atrair a atenção das pessoas. Nós temos que formar isso nelas. E por anos, centenas de anos, o evangelho está assim. Quando eu nasci, já era assim. Por que você faz isso? Porque já era assim. Não é? Mas não é bíblico. Não é bíblico. Nós precisamos voltar para cá. Nós precisamos voltar para a Bíblia. O texto que nós lemos aqui, eu vou ler de novo o versículo 11 do capítulo 3. Diz assim: e apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. Então, o que eu vejo? Eu vejo que quando Pedro e João estavam indo para a festa, estavam indo para a oração, não estavam indo para a festa. Quando eles chegam à porta da igreja, tinha um aleijado. Ele disse, você conhece a história, olha, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda em nome de Jesus. Pedro, ele estava indo para a oração, ele tinha prática de oração. Ele levantou aquele cara, curou aquele cara. A multidão começou a procurar Pedro. Por que que às vezes nós temos dificuldade de reunir pessoas? Porque eu não sou um Pedro na sua vida. Essa é a verdade. Como disse o Diego ontem, ele disse que, Diego bonitinho, ele disse que, pastor, mas os pastores que eu conheço jamais iam falar isso para mim. Eu falei, o quê? Falar que a culpa é do pastor? Eu falei, mas não é não? Não, mas eles não falariam isso, porque senão eu poderia correr o risco de eles iam pensar que eu não ia respeitá-lo. Muito pelo contrário, eu acho que falando isso você vai me respeitar muito mais pela minha sinceridade, porque eu quero me arrepender e quero buscar mais esse evangelho junto com você. Isso é discipulado, não, Wallace? É mudar junto com você. Não é falar assim, vai, Wallace! Não, vamos, cara, curar alguém? Vamos reunir a galera? A Bíblia fala que depois, irmãos, que Pedro curou aquele homem, a multidão queria estar com Pedro. Por que será que às vezes nós temos que fazer reuniões, Marcelino? E é difícil as pessoas nos acompanhar. Já curou algum aleijado uma vez? Cura, vê se o fancheiro vai tudo ficar na porta do seu Darcy. Cura. Se o fancheiro todinho vai bater na porta lá para participar do seu discipulado. Começa a ter pessoas batizadas no Espírito Santo na sua reunião. Se não vai começar a aparecer crente desviado lá, para querer não se reconciliar com o Senhor. Começa a ter pessoas lá sendo curadas de hérnia de disco. Começa a ter pessoas lá serem batizadas. Mas por que que isso não acontece? Porque nós achamos normal não acontecer. Então nós temos que criar um mecanismo, nós temos que bolar alguma estratégia para tentar atrair as pessoas. Porque quando eu cheguei, já era assim, irmãos. Essa é a verdade. Mas as pessoas da igreja primitiva, eles curavam os outros. E a cura daquela pessoa era um chamativo para atrair as pessoas. Olha, no culto tal, teve 3 pessoas curadas. O próximo culto vai acontecer quarta-feira que vem. Só isso, não precisava fazer mais nada. Não precisava ficar em grupo. Ó, tem culto hoje. Ó, tem culto amanhã. Ó, faltam 5 horas, faltam 4 horas, contagem regressiva. Olha, você já se arrumou pro culto? Olha a hora. Não precisava disso. Você só ia vir para cá. Por quê? Porque a igreja parou de gastar tempo com a oração e começou a gastar tempo com a estratégia. Eles não, irmãos, a igreja primitiva não se preocupava com estratégia. Não tinha estratégia, Viviane. Qual a estratégia? Vamos bolar uma estratégia para encher a igreja. Não tinha estratégia. Qual a estratégia? Orar. Eu imagino, faço de conta que a gente tivesse a máquina do tempo e voltasse lá nesse dia. Aí,
encontramos Pedro. Eu acho que quando a gente encontrar Pedro, vamos fazer uma pergunta para ele, um congresso, né? Como se fosse isso, para a gente trazer uma instrução lá para a galera do MICEP. Vamos tentar ver como é que a igreja funcionava. Pedro, vem cá. Pedrão, vem cá, Pedrão. Qual a estratégia que você usa? Aí Pedro ia falar assim, estratégia? Qual é a visão de vocês? Vocês são o quê? Visão? Qual o modelo da igreja de vocês? Modelo? Você tá falando de quê? O que você está falando? Qual é o sistema eclesiástico que vocês usam? Sistema eclesiástico? O que vocês estão falando? Qual a estratégia? Olha, eu não sei o que você está falando, mas você está falando o quê? Está me perguntando como eu reúno as pessoas? Eu não me preocupo com reunir as pessoas. Eu gasto a minha vida em oração e vou pregar. Elas vêm. Eu não sei me preocupar com isso. Ei, Marcelo, imagina. A gente vai voltar como pra cá? Hein? Como? Pois é. Como que nós íamos fazer? Por quê, querido? Porque é a teoria do macaco. Nós já estamos aqui, todo mundo já faz isso. Quando eu recebi Jesus já era assim. Quando eu entrei aqui, né, vamos botar assim de acordo com a ilustração que eu te contei, já era assim. Então vamos continuar fazendo assim. Então vamos começar a orar para buscar uma forma de encher a igreja. Vamos começar a orar para buscar uma estrutura melhor, porque afinal de contas a cadeira, ela vai atrair as pessoas. A cadeira vai fazer com que as pessoas venham. Vamos rebaixar aqui, vamos botar, vamos criar coisas na internet, vamos fazer os melhores slides, vamos para a mídia, porque isso vai atrair as pessoas. Porque todo mundo faz assim. Não é porque todo mundo faz que é certo, querido. A igreja, eles gastavam tempo em oração, eles não gastavam tempo pensando em atrair pessoas. Eles não gastavam tempo tentando pensar meios. Eu preciso encher a igreja, eu preciso aumentar o meu grupo de discipulado. Eles não gastavam tempo com isso. Sabe o que eles faziam? Eles se enchiam. Agora eu vou pregar. Com o tempo, aquilo ali passava de pessoa para pessoa, de pessoa para pessoa. Daqui a um tempo, se você chegar numa reunião e você se concentrar na oração, se concentrar no jejum, me preparar, chega lá e acontecer algo sobrenatural, e o Léo não foi. O Léo fica sabendo que algo sobrenatural lá, que o Igor foi arrebatado, teve uma visão, ficou 3 horas arrebatado, algo sobrenatural aconteceu. Ele vai falar assim, poxa, brincadeira, porque eu não fui. Você não vai precisar insistir com ele para ir. Tô certo ou não? Por quê? Porque a propaganda dos apóstolos eram os milagres. Vamos ler outro texto. Capítulo 4, versículo 4. Atos capítulo 4, versículo 4. Agora é para você ficar um pouco desesperado. Atos 4, 4 diz assim: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a 5 mil. Para tudo que nós estamos fazendo. Deixa eu ler de novo. Muitos, porém, do que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5 mil. Esse texto é depois que Pedro vai para a oração. O capítulo 4 inicia com Pedro indo para a oração. Depois ele curou o aleijado, houve um transtorno na cidade. Depois do transtorno na cidade, Pedro começou a pregar de novo. Quando ele começou a pregar de novo, ele trouxe Deus para as pessoas. 5 mil, 5, não é 10, 5 mil pessoas. A igreja primitiva não tinha problema com falta de pessoas. Não tinha. A igreja primitiva não precisava montar estratégia, não precisava. Qual era a visão da igreja primitiva? Visão? Como visão? Como assim? Que visão? Imagina Pedro falando, imagina João. O que você está falando, cara? Qual é a visão de vocês? Vocês estão seguindo quem? Qual é a cobertura espiritual de vocês, Pedro? Pedrinho? Qual é a cobertura espiritual? Cobertura de chocolate? Imagina, velho, qual é a cobertura espiritual, Pedro, de vocês? Quem é que cobre vocês? Quem é a cobertura? Quem está acima de você? Cobertura? Estou de jejum, não quero comer agora não. Acho que Pedro falaria isso, não é? Por quê? Porque não tinha isso, querido. Quem é a cobertura? Era tempo de oração. A igreja era uma só. A igreja se reunia para orar. Por isso nós somos fracos. Porque a
não se reúne como deveríamos nos reunir para orar. A gente não gasta horas em oração, a gente não faz isso. Por isso que nossos cultos são fracos. Aí o que nós temos que fazer? Já que eu não consigo isso, eu vou montar estratégia. Eu vou bolar meios para atrair você. Eu vou tentar ter cultos que sejam, venham trazer uma sensação, venham mexer com o seu ego. Porque eu preciso que você esteja aqui. Porque eu preciso que você esteja presente aqui. Então eu vou tentar pregar a palavra que te confronte, eu não posso. Porque senão você não volta. Pregar contra o seu pecado, eu não posso. Porque senão você corre o risco de eu perder você como ovelha. Então o que as igrejas fazem? O que é normal se fazer? Vamos bolar um meio de trazer, vamos pregar a igreja. Não vamos mais pregar a Cristo, vamos pregar a igreja. Vamos pregar a nossa denominação. Vamos pregar, vamos falar do MICEP. Como o MICEP é bom, como que o MICEP é legal. Vamos fazer camisas, vamos, querido, não que isso seja errado, mas com qual propósito? Com qual propósito? Vamos para a internet, vamos para os outdoor, vamos para o carro de som, vamos encher o nosso culto, porque todo mundo faz isso. É normal. Então, por que a igreja começou a fazer isso? Porque a questão da oração e do sobrenatural foi deixada de lado. Agora nós temos que fazer alguma coisa para atrair pessoas. Porque isso aqui gasta tempo, eu vou ter que passar muito tempo orando. E eu não posso pecar, porque Deus não vai operar milagres se eu estiver em pecado. Então eu preciso fazer alguma coisa. Já que eu não vou fazer isso aqui, então eu vou fazer técnicas. Eu vou pregar de uma forma que venha atrair as pessoas. Eu vou ter um louvor, um ministério de louvor atraente. Não importa como as pessoas estejam cantando, desde que o louvor esteja bombando, porque as pessoas vão chegar aqui e vai ser o ministério de louvor tocando. Que bênção, vamos atrair as pessoas. Nós somos assim. Nós estamos assim. Atos capítulo 5, versículo 14. Atos capítulo 5, versículo 14. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos, em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando se passasse, cobrisse algum deles. Até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espírito imundos, os quais eram todos curados. As pessoas de outras cidades viam nas reuniões de Pedro. Por que nós temos aqui poucas pessoas de outras cidades? Por quê? Porque o endemoniado continua endemoniado, o enfermo continua enfermo, as pessoas continuam doentes. Por que será que houve um alvoroço naquela região, ao ponto que Pedro se tornou uma pessoa tão pública, tão vista pelo povo e perseguida pelo povo, que ele tinha algo diferente? Pedro tinha algo diferente. Conhece aquela história que em terra de cego, quem tem olho é rei? Irmão, se você tem uma palavrinha legal hoje, você vai ser um cara. Não é? Se você prega hoje de uma forma, você vai ser o pastor. Porque em terra de cego, filho, ninguém cura ninguém, ninguém liberta ninguém. Então você vem com uma palavra legal, você é o cara. Estou errado, irmãos? É ou não é, Igor? Wallace Sanches, é ou não é? Se você tem uma palavra legal, se você tem uma palavra de persuasão, se você conhece a Bíblia um pouquinho, irmãos, você é o cara. Se você conhece a Bíblia e consegue pregar para as pessoas vão querer estar com você. Por quê? Porque hoje não se tem mais isso. Hoje milagre, porque a igreja, irmão, se perdeu. Porque quando nós chegamos aqui, já era assim. Quando nós chegamos aqui, já era através de campanha, grupos. Quando nós chegamos aqui, nós já tínhamos algumas coisas na igreja. Aconteceu assim, quando eu cheguei, já era assim. Então vamos continuar assim, vamos manter assim. Mas na verdade não é assim. O nosso modelo de igreja é aquele que está em Atos.
Aquela igreja que quando Jesus interrogou a Pedro, e Pedro liberou uma palavra de confissão acerca da identidade do Messias, e Jesus fala: Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, sobre a confissão de Pedro, eu vou edificar uma igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Essa é a igreja que Jesus instituiu. Não uma igreja que precisa de paliativos, não uma igreja que precisa de rebaixamento para atrair as pessoas, não uma igreja que precisa de uma estrutura ou de um ministério de louvor melhorado para que as pessoas sejam atraídas. Porque hoje as pessoas querem uma igreja que para elas traga segurança, querem uma igreja a qual tem uma segurança. Por quê? Porque o povo está condicionado a isso, irmãos. Então, já que o povo está condicionado a isso, vamos andar do jeito que o povo anda. Vamos dar para eles o que eles querem receber. Vamos falar para eles o que eles querem ouvir. Vamos dar para eles o ministério de louvor que eles gostam. Vamos dar para eles uma igreja que eles gostam de estar. Não podemos deixar de fazer festas. Não podemos deixar de fazer campanha, porque senão o povo não vem. Mas segundo a nossa Bíblia, no versículo 14 do capítulo 5 diz: e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. O que fez esses homens e mulheres crescer cada vez mais? Um homem cheio de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, transformou uma cidade. Ao ponto daquele homem, Pedro, ser tão cheio do Espírito Santo, o negócio estava tão impregnado. Você conhece alguém que fuma e talvez no momento que você está com ele não está fumando, mas tu sente cheiro de cigarro? Alguém que bebe, de repente no momento ele não está bebendo, mas parece que o suor dele desce uma 51. Tu olha assim e fala: meu Deus, esse cara cuspindo no fogo dá uma explosão. Conhece alguém assim? Você tem essa sensação? O negócio fica tão impregnado, que começa a ir para os seus poros. A presença de Deus também é assim, querido. Também é assim. A Bíblia fala que quando Pedro passava pela rua, as pessoas colocavam os enfermos assim, ó, para ver se pelo menos a sombra dele trazia milagre para as pessoas. Por quê? Porque ele estava tão impregnado de Deus que aonde ele chegava, o Espírito Santo estava com ele. Para mim poder ficar com cheiro de cigarro, eu vou ter que passar um bom tempo fumando. Para mim poder chegar ao ponto de meus poros suar bebida, ao sentir cheiro de bebida, mesmo depois de tomar banho e colocar uma roupa nova, eu vou ter que gastar meu tempo bebendo, anos bebendo, passar horas bebendo. Querido Pedro, ele passava as horas em oração, eles gastavam a sua vida em oração. Então ele estava, aquilo ali como se fosse impregnado neles. Automaticamente, quando eles estavam impregnados da presença de Deus, quando eles passavam, o demônio metia o pé. Quando eles passavam, a enfermidade não podia ficar onde Pedro estava. A enfermidade metia o pé. O demônio metia o pé, fugia dele. Por causa de Pedro não, por causa da presença de Deus que estava na vida dele. Então, por que isso acontece aqui, irmãos? Imagine se essa igreja, se vocês que estão aqui, irmãos, nós não precisamos de muitos. Não precisamos de muitos para começar isso. Não precisamos. 5 pessoas. 5 pessoas. Mas vamos ser otimistas. Esse grupo de pessoas que temos aqui hoje. Imagine se nós pensarmos assim: vamos tocar essa cidade, ou vamos encher essa igreja. Imagina, faz de conta que essa noite é uma reunião, onde nós vamos aqui bolar um meio de trazer crescimento para a igreja. Aí eu chego como pastor e você me pergunta: pastor, qual é a visão que nós vamos entrar agora? Pastor, qual vai ser a estratégia de evangelismo? E eu falo: querido, a gente vai passar horas em oração. Todo dia. Ah, pastor, mas eu trabalho, não tem problema, a gente faz uma escala. Eu só precisava de um grupo pequeno de pessoas, para que no culto seguinte, pessoas começassem a ser curadas. E a gente começasse a fazer relógio de oração, constantemente, oração. Irmãos, vai chegar um momento, se você chegar a esse nível, quando você chegar num lugar, o demônio vai meter o pé daquele lugar. Por causa de você não, da onde você está vindo, ou para onde você está indo, para o lugar de oração. Porque o negócio vai ficar tão impregnado em você, que vai fazer parte de você. Eu quero que ler outro texto aqui com vocês. Nós estamos em Atos 5, né? Versículo
Qual o texto que nós lemos? Versículo 14, capítulo 5. Vamos ler o capítulo 5, versículo 11. Capítulo 5, versículo 11. Diz assim: e houve um grande temor em toda a igreja, e em todos que ouviram essas coisas. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima. Vamos ler até o 16. A multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, como nós já lemos. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas, os punham em leitos, em camilhas, para que, a menos a sombra de Pedro, quando esse passasse, cobrisse alguns deles. Eu quero ler o que nós começamos a ler. Versículo 11, que nós não tínhamos lido ainda. Houve um grande temor em toda a igreja, em todos que ouviram essas coisas. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Escuta uma coisa, querido. Você não vê no livro de Atos a igreja pedindo por almas. Talvez isso vá contra tudo aquilo que nós aprendemos. Você não vê na igreja primitiva eles clamando por almas. Senhor, me dá almas, me dá almas, me dá almas. Porque a ausência de almas não era problema deles. Você vê na igreja primitiva uma oração. Você vê eles orando: Senhor, me dá poder, para que através das minhas mãos o Senhor opere milagres. Você vê eles orando: Senhor, que eu venha pregar com ousadia. Você vê a igreja primitiva orando para que Deus operasse milagre através deles. Por quê, irmãos? Porque eles entendiam que a maior estratégia de evangelismo não estava propriamente dito nas técnicas. A maior estratégia de evangelismo estava em eles serem cheios do Espírito Santo, em eles serem cheios de Deus, a tal ponto de eles operarem milagre nas pessoas. Então, quando eles operarem milagre nas pessoas, o povo ia segui-lo. Vai para a África, para os missionários que estão lá, e pergunta para eles qual é a visão deles. Qual é a visão da sua igreja aí na África? Vai lá numa tribo lá, onde talvez eles estão lá, onde existem satanistas, onde existem bruxos, melhor dizendo, onde existem pessoas que usam da bruxaria numa tribo. Pergunta para aquele missionário, vamos lá visitá-lo, vamos fazer uma entrevista para ele, vamos perguntar para ele qual é a visão dele. Qual a técnica que ele está usando? Qual a estratégia de evangelismo que ele está usando? Qual é a visão da igreja que ele está implantando lá? Qual é a cobertura espiritual dele lá? Será que ele é o quê? Visão celular? MDA? Projeto Eclésia? Qual é a estratégia que ele usa? O missionário vai olhar para você e falar assim: de quem você está falando? Olha, quando eu vim para cá, você conhece a história de um missionário que foi para a África? E chegando lá, o bruxo fez uma pessoa andar, um aleijado andar. O bruxo fez um aleijado andar. E falou assim: você veio pregar aqui? Então mostra que o teu Deus é maior do que o meu. O missionário voltou. Se não me engano, era um americano. Ele voltou e falou assim: eu não sei o que é o evangelho. O dia que eu aprender, eu volto para a África. Quando eu não estiver curando nenhum aleijado, ressuscitando nenhum morto, eu não boto meu pé lá. Por quê? Vai pregar o evangelho lá, querido. Aqui se tornou normal. É normal. A igreja está numa visão, a gente tem uma estrutura, um ministério de louvor. Isso é normal, mas não é bíblico. Não é bíblico. Vamos ler outro texto. Atos capítulo 8, versículo 6. E vamos começar a partir para o final. Atos capítulo 8, versículo 6. Irmãos, preste atenção nesse versículo 6 aqui. Por favor, preste atenção nesse versículo. Que esse versículo venha sobressair aos seus olhos. Versículo 6 do capítulo 8 de Atos. A multidão unanimemente
prestava atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz. Muitos paralíticos e coxos eram curados. Havia grande alegria naquela cidade. Meu Deus, que evangelho é esse? A Bíblia fala, a multidão, todos paravam para ouvir Filipe. Por quê? Está explicando. Porque ele curava as pessoas. Nós precisamos ouvir esse cara. Filipe não precisava se estressar para reunir as pessoas no culto. Eu não imagino o Filipe mandando mensagem em Facebook: querido, nós temos culto hoje. Eu imagino o Filipe fazendo um congresso e falando assim: olha, querido, congresso tal dia, tal hora. Irmãos, por que nós estamos fazendo isso? Eu estou falando isso aqui para você. Talvez eu faça semana que vem. Por quê? Porque nós somos fracos no evangelho e nós temos que fazer. Porque nós não curamos ninguém. Nós não libertamos as pessoas como deveríamos libertar. A Bíblia fala que aquele homem chamado Filipe, a multidão parava para ouvir ele. Por quê? Porque ele curava as pessoas. Porque os demônios que estavam lá metiam um pé, saíam fora. Eu não imagino o Filipe, querido, usando o WhatsApp para lembrar: olha, querido, eu vou fazer um culto aqui hoje, aqui na praça. Não esqueçam, eu sou o pregador Filipe, o conferencista Filipe, eu sou o pastor. Não precisava de título. Não precisava de título para ser reconhecido para essas pessoas. Eles não precisavam de ter um título para ser reconhecido, respeitado pelas pessoas. Por quê? Porque o que eles faziam gerava respeito para eles. Vamos ler outro texto, Atos capítulo 10. Versículo 44. Vamos correr. Atos capítulo 10, versículo 44 diz assim: dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram... Somente 44. Dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Esse texto está falando sobre a casa de Cornélio. A Bíblia fala que Pedro foi lá para pregar para Cornélio. Só que Pedro era um homem de quê, irmãos? De oração. A Bíblia fala, enquanto Pedro falava, o Espírito Santo veio e acabou tudo. Desmanchou tudo o que Pedro estava fazendo. Enquanto Pedro estava pregando, o Espírito Santo veio e batizou todo mundo ali. Encheu todo mundo que estava presente. Irmãos, de vez em quando nós temos algo parecido nos nossos cultos. É ou não é? Às vezes a gente acha que estamos experimentando algo sobrenatural quando o louvor fluiu. Quando estamos cantando, olha, o louvor fluiu, glória a Deus, e você começa a se emocionar e dizer glória a Deus e chora. Mas isso não é um avivamento. Às vezes você vê o Espírito Santo dando sinais pela misericórdia de Deus, porque nós não oramos como deveríamos. E assim mesmo o Espírito Santo vem de vez em quando. Às vezes o Espírito Santo vem e interrompe as nossas reuniões. Às vezes o Espírito Santo vem e interrompe nossos cultos. Com tão pouco que nós nos relacionamos com Ele, mas devido ao seu amor, devido à sua compaixão, devido à sua graça, Ele vem sobre nós. Outro texto que eu quero ler com você, Atos capítulo 13, versículo 42. Atos capítulo 13, versículo 42. Agora estamos falando de Paulo. Atos capítulo 13, versículo 42 ao 44. Saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhe fossem ditas as mesmas coisas. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhe, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. Versículo 44. No sábado seguinte, ajuntou-se
quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Vou ler o 43 de novo. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais falaram-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. E no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Escuta o que diz o contexto desse texto. Atos capítulo 13 inicia com a primeira viagem missionária de Paulo, onde eles orando, em oração, o Espírito Santo dá uma orientação para os profetas, os líderes daquele momento, os líderes daquela igreja, e eles separam Paulo e Barnabé para irem pregar o evangelho. Quando Paulo e Barnabé têm a sua primeira experiência, quando Paulo e Barnabé, eles repreendem um homem em praça pública que era um adivinhador, aquilo gerou algo na cidade, e eles foram para a sinagoga pregar. Vamos dizer que eles foram para a igreja, eles fizeram um congresso no sábado, eles fizeram um culto no sábado. Talvez fosse um culto jovem hoje, talvez fosse uma festa, não sei, um congresso, mas a Bíblia fala que Paulo chegou no culto e pregou. Vamos fazer de conta que é um culto de quarta-feira como esse. O apóstolo Paulo chegou aqui e pregou. Aí faz de conta que Paulo está aqui e eu sou o pastor da igreja, e eu falo assim: gente, acabou o culto, bora para casa, e semana que vem vai ter o culto aqui de novo. Diz a Bíblia que a proporção de pessoas que estiveram na semana seguinte era infinitamente maior. As pessoas que se reuniram no sábado seguinte, foi toda a cidade para aquela reunião. Tinha carro de som, tinha Facebook. O que fizeram que essas pessoas fossem no sábado seguinte? O que aconteceu naquele culto, naquele primeiro culto. A palavra que o apóstolo Paulo liberou naquele primeiro culto foi a propaganda que o apóstolo Paulo usou para trazer cura para aquela cidade. Então entenda, se nós vamos ser missionários no nosso bairro, se nós vamos ser missionários na nossa reunião de discipulado, não é a estratégia, mas aquilo que eu vou trazer de Deus para as pessoas. Porque aquilo que eu vou trazer de Deus para as pessoas, na semana seguinte, Marcelino, vamos fazer de conta que fosse aqui, ele já ia trazer 3 pessoas. Você ia trazer 3 pessoas. Ele ia trazer 3 pessoas. A cidade toda está aqui. Vamos ler o último texto. Ainda no capítulo 13, no versículo 52. 13:52. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus termos. Sacudido, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. Os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Vou repetir. Os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. O fato de a gente estar cheio de Deus e atrair as pessoas não significa que a gente tem que agradar a todas elas. O fato de a gente atrair as pessoas não significa que todas elas vão ficar contentes com aquilo que falamos. Porque a Bíblia fala que o apóstolo Paulo confrontava aquelas pessoas, mas assim mesmo, sábado seguinte, estava lotado a igreja. A Bíblia fala nesse texto que expulsaram ele da cidade, tiraram ele de lá. Mas a Bíblia fala que eles estavam alegres e cheios do Espírito Santo. Não precisava de campanha. Fica de pé, querido, em nome de Jesus. Eu quero orar com você essa noite. Eu quero que você feche os seus olhos no seu lugar. Você é esse canal de Deus. Você é esse instrumento de Deus. Nós não precisamos de uma visão nova. Nós não precisamos de uma igreja mais bonita. Nós não precisamos de uma estrutura melhor. Nós não precisamos, de um modelo que venha embelezar a igreja. Nós não precisamos de um grupo na igreja que venha, através da sua música, atrair as pessoas. Nós não precisamos, o que nós precisamos é entender que os líderes dessa igreja precisam ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos entender que quando você abrir a sua boca, algo precisa acontecer. Que Deus precisa me conceder ousadia para pregar a palavra dEle. Ele precisa me conceder sabedoria e ousadia para tocar no teu coração.
O que nós precisamos, querido, qual é a estratégia para a igreja crescer? A estratégia é você olhar para o seu coração e saber se você está cheio de Deus. Essa é a estratégia. Qual é a estratégia para que essa igreja cresça? É o pastor dela estar inflamado da glória de Deus. É o pastor da igreja estar cheio do poder. É o pastor da igreja colocar as mãos sobre os enfermos e os enfermos serem curados. É o pastor da igreja, é o líder de discipulado, colocar a mão sobre o oprimido e o oprimido ser liberto. É o líder trazer o céu para esse lugar, trazer o céu para o seu grupo, trazer o céu para a sua reunião. Não é a estratégia, não é, a culpa não está na estratégia, a culpa não está no estilo de culto, não é o estilo, o problema não é o modelo do culto, não é o problema, irmãos. Não é se o culto é de uma forma e outra igreja de outra, se aqui a gente prega de uma forma, e querido, esse não é o problema. O modelo não é a questão, você entende? A questão não está no método, a questão não está no modelo. O que precisamos então, irmãos? Eu preciso ser cheio dele. Mas cheio de tal forma, mas de tal forma que eu coloque as mãos na sua cabeça e você sinta algo que você nunca sentiu. É disso que eu preciso. Eu preciso disso. Eu preciso inflamar de tal forma que você seja tocado. Então vamos encerrar esse culto assim. Vamos encerrar esse culto desejando a presença dele. Vamos encerrar esse culto desejando o coração dele. Vamos encerrar esse momento desejando ele. Será que vamos ter que estar numa visão? Será que vamos ter que percorrer métodos para que as coisas aconteçam? Não, irmãos. Esse momento, daqui a pouquinho a gente vai ofertar antes de ir embora, mas faça a sua oração aí, querido. Rasgue o seu coração, vamos encerrar assim. Rasgue o seu coração com Deus. Tira um minutinho aí agora. Não podemos terminar esse culto sem você fazer essa oração. Rasgue o seu coração em Deus.